um assunto que precisa ser debatido. Eu acho que começou a ser debatido na comissão do acadêmico, que é aquela comissão mais direcionada àqueles que ainda estão nos bancos acadêmicos. Mas, né, como o doutor Júlio falava, esse ensinamento precisa ser já dado àqueles colegas que estão nos bancos acadêmicos mesmo, né? Porque acho que tirando a vida, a liberdade, a vida é um dos bens mais caros do ser humano. Eu acho que a gente está vendo isso, está tratando disso com muito descaso, né? O judiciário, acho que precisa se debruçar melhor isso, e a discussão, eu acho que precisa começar aqui, pode começar aqui na OAB. Coube a mim, os outros colegas que me sucederam, me antecederam, falaram da questão de regulamentação, de direitos. A minha parte aqui coube a trazer alguns dispositivos penais que falará dos crimes contra a saúde. Né? Não vou dizer que é a parte mais importante do evento de hoje, não, porque é criminal, né? Mas eu acredito que é um conhecimento que vocês precisam também ter, justamente se, tomara que não, mas se vê em situações em que precisar, ora defender um cliente, ora defender um cliente sendo uma indústria farmacêutica, um cliente sendo um farmacêutico, ou quem sabe a gente vai ver alguns tipos penais aqui, que até aquele que tem aquela mera farmácia, aquela farmacinha do bairro, pode também incorrer em alguns dispositivos penais. Então, daí eu fazer um recorte apenas aos dispositivos contemplados pelo Código Penal e também pela legislação especial. O nosso Código Penal, que é o principal diploma na seara penal, ele vai falar lá no título 8, você sabe, não sei se você sabe, o nosso Código Penal ele é dividido em títulos e capítulos. Né? Cada título vai tratar de um bem jurídico e específico, e os capítulos vai como se fosse funilando para tratar bem, mais especificamente, cada um dos bens jurídicos. Então, lá no título 8, a gente vai falar dos crimes contra a incolumidade pública. E no capítulo 3, vai falar especificamente dos crimes contra a saúde pública. Vai fazer isso nos artigos 267 a 285. O que eu vou trazer aqui para a gente debater, para a gente trazer um pouquinho de exemplo, vai ser especificamente da fala dos tipos penais de medicamentos, que vai estar lá nos dispositivos 273, 275 a 278 e o 280. Aquele que em casa quiser depois compulsar o Código Penal, vocês verão que o tipo penal, ou seja, que a reprimenda, que a pena para esses tipos penais serão elevadas. E quando aquele que faz qualquer análise ao Código Penal, como é que a gente sabe que o direito penal ou o legislador quis proteger mais um bem jurídico do que o outro? Né? Quando a gente vê a exasperação da pena. Para vocês terem ideia, por exemplo, quando a gente comentar do artigo 273, que vai falar da falsificação de medicamentos, a pena mínima inicia a 10 anos, fala lá de 10 a 15 anos. Para vocês terem ideia, o homicídio que está lá, o caput, o 121, ele começa nos 6 anos. Então vejam quão importante, ou qual importância o nosso legislador quis dar nessa questão da medicação. Né? Então, a gente percebe que o legislador quis proteger um bem jurídico quando a gente vê a pena. Se ele acha que aquele bem jurídico tem sim que proteger ou merece uma atenção, é só ver o tipo penal. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. E notem, esses dispositivos, o 273, o caput, parágrafos 1º, 1º-A e 1º-B, são lançados inclusive como crimes hediondos. Está lá no rol da 8.072 de 90, que dirá sobre os crimes hediondos. Não sei se todo mundo tem familiaridade com o tipo penal, ou ainda já viu a lei de crimes hediondos. É uma lei que vai agravar mais a situação daquele que responde ou que está sendo investigado pelos crimes que estão lá. Como, por exemplo, não terá direito à fiança. No caso, também,
Prisão temporária. Prisão temporária não será aquela de 5 dias, será de até 30 dias e pode até ser renovável. O início de cumprimento da pena tem que ser em regime fechado. Necessariamente se inicia em regime fechado. Então veja, não só a pena já inicia de uma forma gravosa, eu não estou dizendo que não deve ser, só estou trazendo esse assunto à baila para a gente discutir, mas também equiparou, ou mais ainda, concluiu lá expressamente que é um crime hediondo. Muito bem, falando agora especificamente dos tipos penais. A gente inicia a fala falando lá do artigo 273, que é falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinados a fins terapêuticos. E aí a pena que eu disse para vocês, de 10 a 15 anos. Então vocês vejam que o caput, ele traz lá diversos verbos, diversas formas como a conduta pode ocorrer, ou seja, de como o crime pode se dar. Falsificar, a gente pode traduzir como que? Contrafazer, alterar aquela fórmula inicial, alterando para pior, né? Esses crimes, normalmente, a prática nos ensina que o poder público, normalmente ele não tem, e aí a polícia, normalmente ele não tem a capacidade de verificar a questão da fórmula. Então, ele sempre vai precisar, óbvio, de uma perícia, mas normalmente da empresa ou do fabricante. É o fabricante que dará elementos para dizer se aquele medicamento pode ter sido falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Na grande maioria das vezes é o próprio fabricante que faz a denúncia. Eles tomam conhecimento de que determinado medicamento está exposto em determinado local, faz a denúncia. Aqui em São Paulo nós temos delegacias especializadas, né? Quem atua em São Paulo, por exemplo, nós temos o DPPC, a segunda delegacia do DPPC, que trata dos crimes contra a saúde, que são policiais de carreiras que estão afetos mais nessa questão da saúde, né? A delegacia do bairro também pode tratar, mas é normalmente destinado a essas delegacias especializadas, que já tem um treinamento específico, que já tem todo um know-how para investigar determinadas condutas. Então, o que a gente vê na maioria das vezes é que são iniciados por denúncia do próprio fabricante. Porque, vejam, se eventualmente você adquire esse produto e não tem conhecimento que é falsificado, que é corrompido, que é adulterado ou alterado, vier consumi-lo e, em razão disso, não só não ter aquela doença curada ou minimizada, mas imagina se em razão disso você corre o pior, que é o óbito, né? Então, eles precisam, e a empresa tem essa preocupação com a imagem dela, né? Então, normalmente, o que a gente verifica na prática é que se dá com a investigação ou com a denúncia dos fabricantes. Então, falsificar é contrafazer, né? Diferente do originário, é pegar uma fórmula inicial ou com produtos similares tentar montar um resultado final, um produto final. Isso é a falsificação. Corromper, né? A tradução de corromper é estragar, infectar, desnaturar, né? E aí sempre para uma questão pior. Adulterar é alterar, mudar, modificar, né? Alterar, o próprio nome já diz que é modificar aquela substância natural. Então, em todos esses verbos vai incorrer aí no caput 273, cuja pena é de 10 a 15 anos. Parece absurdo até a gente falar de falsificação de medicamentos, mas não sei se vocês se recordam, quando assim que começou as aspas vacinas, né? Vejam quantas vacinas de Covid foram falsificadas. Profissionais da saúde colocavam qualquer elemento lá e dava até 5 doses numa pessoa que podia tomar uma só. Enfim, então parece que não está presente no nosso dia a dia, mas está, viu, pessoal? De verdade.
O parágrafo 1º vai falar o seguinte, já está ligado mais à questão de quem faz o comércio, né? A gente tem lá no caput a questão do fabrico, e aqui o parágrafo 1º vai falar um pouquinho mais da questão do comércio nessas situações. Então diz lá, nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. Então notem que o tipo penal, e lá atrás ele vai falar que a pena é a mesma, já está falando nas mesmas penas, então uma das condutas está falando de quem fabrica, corrompe, altera, outro quem disponibiliza isso à venda. Então é processado ou tipifica essa conduta tanto quem fabrica, quem a expõe também, expõe à venda. Porque vejam, da mesma forma aquele que fabrica está expondo a vida, a segurança, aquele que está vendendo o produto, né? Por isso o legislador entendeu que precisa, que deve ter a mesma reprimenda. Então, importar, por exemplo, né? Quando normalmente, falando um pouquinho da prática, quando normalmente se dá na questão de importação, às vezes o próprio Correio, a própria Receita Federal intercepta esses medicamentos, né? Também se dá às vezes por denúncia, e se isso ocorre no aeroporto, nos Correios, diferente de como acontece comumente, esse inquérito, esse processo, ele vai se dar na Polícia Federal, na Justiça Federal. Por quê? Ocorreu dentro de umas dependências, dentro de instalações federais. Esse tipo também, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, ele punha a modalidade culposa, né? Então, modalidade culposa é quando não se dá com dolo, né? Mas foi negligente, foi imperito, enfim, não tomou aquelas cautelas de cuidado. Porque imagina só, você adquire um produto, você pode ser simplesmente só o vendedor do produto. Como é que você vai garantir que aquele produto que você comprou não reúne tudo aquilo que está no rótulo, tudo aquilo que deveria mostrar? Então, isso vai ser analisado de acordo com um caso concreto. Então, se você não tomou as cautelas que deveria tomar, pode incorrer também nesse tipo penal, e aí, se ocorreu na modalidade culposa, também é punível. Aí você pode perguntar, tá, mas como é que aquele farmacêutico, aquele balconista, ele vai ter condições de verificar se aquele medicamento é ou não falsificado? Vejam, primeiro, a começar da forma de aquisição. Quem trabalha no comércio, na farmácia, enfim, sabe que determinados produtos só podem ser adquiridos de pessoas determinadas. Então imagina, na Black Friday, você compra lá no Submarino, só hoje, 2 caixas de medicamento. Com certeza, pessoal, né? Já dá para ficar aí de sobreaviso que provavelmente a fonte não é segura. E aí por que responde na modalidade culposa? Ora, se você sabe que determinado medicamento é feito somente com prescrição, é controlado, você vai comprar num site, então precisa ser tomadas cautelas específicas. O parágrafo 1º diz lá, 1A, que incluem-se entre os produtos, a que se refere esse artigo, os medicamentos. Então veja, medicamento, as matérias-primas, ou seja, aquilo que é feito o medicamento, os insumos farmacêuticos, os cosméticos, os saneantes e os de uso em diagnóstico, tá? Então é também dada a mesma reprimenda que nós temos lá no artigo 273. O parágrafo 1º-B, né, ele vai também penalizar a conduta, dizendo o seguinte, que está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no parágrafo 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições. Aqui já estará falando produtos que estão que não têm registro, né? Então, tomem cuidado, por exemplo, quando vocês e aí não estou falando de todas, mas tem essas farmácias de manipulação, tem essas farmácias que vendem aqueles determinados produtos. Então, vocês precisam verificar
se tem registro na Anvisa. Tomem cuidado com fórmulas milagrosas que, na maioria das vezes, não passou por esse critério, né, por um processo criterioso da Anvisa para ser comercializado. Então, quem expõe esses produtos à venda respondem para o crime. Tá? Então, como é que vocês vão saber se o produto está ou não registrado na Anvisa? É simples, pessoal. É só analisar o rótulo. Porque um dos requisitos também para não incutir nesse tipo penal é que essas informações precisam, primeiro, estar no idioma nacional, precisam estar claras, né? Nós já tivemos cliente, por exemplo, que importou, né, na verdade estava mandando embora algumas seringas de produtos, aspas, né, anabolizantes, e foi interceptado no correio, que chamou a Polícia Federal. E veja, às vezes ele adquire aqui no território nacional com tanta facilidade que nem parou para pensar que mandar embora também tipifica o crime. Então note, já instaurou direto o inquérito policial e incorreu nesse tipo penal, né? Queria mandar anabolizante embora do Brasil para fora do país. E aí não precisa nem muita investigação. Por quê? Para mandar embora tem lá o remetente, né? Tem o destinatário. A Justiça do Brasil não tem competência, né, para punir quem está fora do território nacional, mas aquele que enviou responde pelo tipo penal. Por quê? A medicação que ele estava enviando não está naquele rol da ANS, da Anvisa, enfim, incorre nesse tipo penal. Ele fala, poxa, mas eu não estava traficando, eu não sou bandido. Pessoal, é crime, né? É crime. Um outro exemplo que eu vou dar aqui para você nesse tipo penal do primeiro B. Uma vez a gente defendeu determinada empresa, o que aconteceu? A medicação era embalada fora do território nacional. É uma grande empresa, é óbvio que eu não vou falar o nome para não ter processo depois, né? Motivo justo. E aí essa medicação ela é embalada fora do território nacional, mas quando entra, ganhava o rótulo para cumprir os critérios. E é uma empresa bem importante, que inclusive fornece medicação, produtos de teste para a Polícia Civil, enfim. Não sei como, nem porquê, lá nos Estados Unidos, houve lá uma confusão e acabaram trocando a questão da bula com a medicação que foi envasada. Isso, comercializou lá e ia iniciar a ser comercializado aqui também. E aí a empresa viu que tinha feito esse engano, né? Lá nos Estados Unidos fizeram o recall e fizeram aqui também. Aqui eles foram tão enérgicos e tão breves que essa medicação sequer foi à exposição à venda. E ela falou para a Anvisa, falou, olha, lá nos Estados Unidos a gente fez o recall, aqui nem chegou a ser exposto à venda e está aqui os resultados. E ainda assim foi instaurado o inquérito policial para apurar se tinha incorrido nenhum desses tipos penais. Aí a gente foi contratado pela banca, que faz a parte da advocacia pela empresa. Como eles não fazem a parte criminal, o nosso escritório foi contratado. E o que a gente vai verificar, pessoal, por isso que às vezes é bem importante a gente, quando vai estudar direito penal, não ficar tão preso ao tipo. Tem que estudar um pouco lá do que... Eu sei que lá quando a gente vai... direito penal 1, 2, 3, o professor fica lá, aquela coisa chata às vezes. Sujeito ativo, sujeito passivo, objeto jurídico. Não tem toda aquela parte que é decorada, você fala, pô, o cara podia dar um exemplo e eu aplicar, mas depois você vê a importância disso. Se a questão é não expor a perigo a saúde, a integridade, né, a questão da vida, se não foi colocado nas prateleiras, vocês entendem que deveria preencher esses requisitos aqui? Deveria ser crime? A delegacia, como foi, o Ministério Público pediu para instaurar, o que aconteceu? A empresa fez a comunicação para a Anvisa representou para fins penais para o Ministério Público mandou instaurar o inquérito. Para a infelicidade da empresa e para a minha felicidade, óbvio, né, virou inquérito policial. Mas aí você fala, tá, mas
chegou a atingir o bem jurídico tutelado por esse tipo penal, que é a questão da incolumidade pública, a saúde, se essa medicação não chegou a ser apresentada, se essa medicação não chegou a ser exposta à venda, chegou a atingir ou a ferir esse bem jurídico, eu entendo que não. E aí foi sim instaurado o inquérito policial. O que nós fizemos? Nós instauramos o inquérito, nós impetramos o habeas corpus já no Tribunal de Justiça, né? E, felizmente, os desembargadores entenderam que, primeiro, não tinha configurado o tipo ainda. Primeiro porque a empresa voluntariamente foi até a Anvisa dar notícia de que o produto estava em desconformidade e que ainda não havia sido exposto à venda. Mais ainda, que esse produto tinha sido recolhido. Então, vejam, qual o crime, né? E os desembargadores entenderam por bem, concordaram com a nossa tese, primeiro porque não houve exposição da vida, houve essa voluntariedade da empresa, e mais ainda, se houve o tipo penal, se alguém incorreu em crime, porque de fato poderia ter, ainda talvez na modalidade culposa, não foi dentro do território nacional, porque ele foi invasado fora do Brasil. Então, nesse sentido, a gente teve a felicidade desse inquérito ser arquivado. Então, vejam, então, às vezes, aqueles conceitos que a gente tem nos bancos acadêmicos, a gente fala, pô, mas quando é que eu vou usar isso? Mas são importantes, tá? No caso concreto, eles são importantes. Então, o primeiro B vai falar disso, em desacordo com a fórmula, ou seja, né, se o produto final, aquele produto invasado, a fórmula dele é essa, não é? Sem as características de identidade e qualidade admitidas, com a redução de seu valor terapêutico ou de sua atividade, procedência ignorada, ou seja, você importa produto e não vem lá, você coloca só o seu rótulo. Pode, né, não tem problema. Óbvio que você vai assumir a responsabilidade. Mas se você não diz, olha, mas ele é importado, então ele não vai ter a procedência, incorre nesse tipo também. E adquirido estabelecimento sem licença da autoridade sanitária competente, né? Então aqui nós temos a ANS, nós temos a Anvisa, que são as nossas reguladoras, que são as autoridades competentes. São vários critérios, por isso é que precisa inclusive na fase inquisitorial, na investigação, de às vezes ter investigadores competentes específicos para apurar. Porque na maioria das vezes, com a devida vênia, uma autoridade distrital que faz, aspas, a clínica geral, não tem todo esse conhecimento. E vejam, tanto às vezes falta, porque chegou a instaurar inquérito. Não, o Ministério Público, com essas informações, pediu para instaurar o inquérito. Não deveria sequer ter sido instaurado inquérito, justamente por isso, né? Porque, no exemplo que eu trouxe para vocês, primeiro porque não tinha sido colocado à venda, né, ou seja, não expôs a perigo. Segundo, voluntariamente, a própria empresa retirou os produtos, não foi invasado no território nacional. Isso, pasmem, a empresa já informou, informou já quando fez o recalque, quando fez a comunicação à Anvisa, né? Então, vejam quanto se movimentou da máquina, quando na verdade nem precisaria, né? Como eu disse, né, o tipo prevê a modalidade culposa. Então, esses tipos penais não forem praticados com dolo, né, é o caso de detenção de 1 a 3 meses e multa. O que, quando vocês forem defender algum cliente nesse tipo específico, a infração administrativa aplicada pelo órgão nada tem a ver com a multa aqui, tá? O órgão pode... Um determinado estabelecimento pode ter uma fiscalização e a empresa deve estar aberta a isso. Ela pode ter uma apuração administrativa, e aí com multas, com tudo que tiver, e após pode ter a responsabilização penal. São mandamentos distintos. A Justiça Criminal vai apurar a ocorrência de crime e o órgão vai apurar a eventual infração administrativa. O que a gente verifica é que, na maioria das vezes, a representação criminal é feita pelo órgão, né? Então, o órgão apura, às vezes faz diligência conjunto, às vezes não. Às vezes, se apurou somente o órgão, depois o órgão faz uma representação criminal, né? Com fins criminais,
Normalmente ele oficia o Ministério Público, que na maioria das vezes requisita a instauração de inquérito policial. Falando um pouquinho aí, pessoal, de outro tipo penal, 275, vai falar o quê? Inculcar em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, então não é só de medicamentos, tá? Alimentícios, terapêuticos ou medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada. Então notem, por exemplo, notem aí que dificilmente, a olho nu, aquele destinatário final que somos nós, aquele que só vai com a receita na farmácia, aquele que só vai procurar uma farmácia, dificilmente a gente vai ter conhecimento da ocorrência desses tipos penais, salvo quando, por exemplo, eu faço uso da medicação e passo mal. E na grande maioria das vezes, passei mal, eu vou contra quem? Eu vou, às vezes, primeiro processar o fabricante e, às vezes, o fabricante também é vítima. Então, o que a gente verifica nos casos práticos é que quando dá ocorrência desses tipos penais, na maioria das vezes se dá por denúncia, ou ainda por denúncia do próprio fabricante, como eu disse no início. Por quê? Como eu também já falei, ele está bastante preocupado com a sua honra, porque basta uma veiculação só de um produto que está em desconformidade para abalar economicamente a empresa. Por isso que, às vezes, na grande maioria das vezes, o que o fabricante faz? Quando a gente vê determinada empresa recolheu todo o lote. É por segurança. Não vale, é uma vida, Uma vida é uma vida. O colega estava falando de valor, 17 milhões. Será que a gente tivesse dinheiro, a gente não gastaria o que tem para salvar uma vida? Então, colocar uma vida em risco, e talvez por isso que as penas são altas, não vale a pena. Por isso que, na maioria das vezes, o que a gente vê esses fabricantes é tirando esse produto que pode ter colocado uma vida, ou pode colocar uma vida em risco, Então, se a gente tiver essa questão de medicamento, precisa ser bastante analisado. Na maioria das vezes, essas empresas investem na questão de segurança, fazem vários tipos de checagem, não só antes da venda, mas investem também e devem investir no pós-venda também. Mantém canais com esse estabelecimento. O 276, pessoal, vai falar aqui também um pouquinho na questão da venda, Então, 276, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo produto. A gente vai verificar uma diferença entre o 276 e o 277. Então, quem coloca, vejam que ele começa fazendo, tem uma escalagem, Primeiro, o Código Penal ele vai tratar quem fabrica, depois quem vende, depois quem expõe, depois quem altera. Aqui ele vai estar falando aqui, vender, expor à venda, ter em depósito para vender ou, de qualquer forma, entregar a consumo produto nas condições do 274 e 275. Então, dificilmente, por isso que as empresas têm que investir, quem tem farmácia precisa ter pessoal capacitado, precisa investir, porque na grande maioria das vezes acaba tendo uma infração administrativa e as multas são pesadas, acaba incorrendo em crime, na grande maioria das vezes não dá para dizer que não sabia. Normalmente o tipo culposo aqui, dizer que não sabia, se é de uma grande empresa de varejo, desculpa a expressão, mas não cola, tá? Aqui ele já, na mesma conduta, o 277, ele vai falar de vender, expor à venda, ter em depósito ou ceder. Aqui já vai falar da substância, ou seja, daquilo que faz o produto. A pena é a mesma, tá? Mas vai falar da substância. O 278 vai falar do fabrico, Então, quem fabrica, vende, expõe à venda,
tem em depósito para vender ou de qualquer forma entregar a consumo coisa ou substância nociva à saúde, ainda que não destinada à alimentação ou fim medicinal. E também vai estar punindo aí a modalidade culposa. Vocês viram que o nosso Código Penal ele teve a preocupação de não deixar nenhuma conduta de fora, justamente porque está dentro de um título, dentro de um capítulo que se preocupa com o bem jurídico vida, né? Então, aquilo que normalmente a gente escuta, né, nesses canais televisivos, que ele usou uma brecha legal, né? Então, aqui a gente não verifica isso, né? Ele começa numa escalonagem. Quem falsificou, quem contrafez, quem vende, quem expõe à venda, de forma com que nenhuma das pessoas que se empregue a prática criminosa e se dedicam à questão de falsificação de medicamentos ou de vender medicamentos com a procedência duvidosa. Então, são condutas que nosso Código Penal reprime e reprime com energia. Tá? E aqui ele traz uma modalidade culposa. Tá? Eu quis trazer aí para vocês, já quase finalizando em razão do horário, o 280 também está elencado lá no capítulo 3 que eu trouxe para vocês. Esse tipo penal normalmente eu brincava bastante em sala de aula quando a gente ia falar dos crimes contra a saúde pública. E talvez aí, né, a doutora Michele sabe disso, que atua no direito médico da saúde, eu não sei se vocês sabem, tem uma norma, né, no Código de Ética Médica que diz lá que o médico deve elaborar, né, não só a pôr o carimbo, mas precisa estar legível. Por isso que muitos profissionais da saúde preferem, e aí com certeza, faz no computador, imprime, e aí não vai ter dúvida, né? Porque às vezes isso aconteceu comigo. Quem daqui de vocês já pegou uma receita em que o médico prescreveu a medicação, aí você chega lá, primeiro você não entendeu nada, né? Quando você olha, você não sabe se está de ponta cabeça, você tem que analisar de lado, né? Já vi até no YouTube, né, alguns farmacêuticos colocando lá como identificar o medicamento, né? Bom, não sei. Mas por isso que na maioria das vezes, às vezes o farmacêutico fala, tá, mas você procurou um médico para quê? Ou seja, ele está quase fazendo uma anamnese para ver qual que ele vai excluir para te entregar a medicação, quando na maioria das vezes não era para ser assim, né? Então, às vezes você chega lá na farmácia, aí o balconista, né? Na maioria das vezes é o balconista que vai, embora tenha que ter um responsável, um farmacêutico, o balconista ele pega a receita e ele começa assim, né? E aí não chega a conclusão nenhuma. O que ele faz? Ele procura o colega dele, né? Mas isso aqui é o quê? Nossa, mas... Caramba! Mas o que está doendo, moço? Né? Para quê? Para já fazendo a exclusão, né? Então, vocês acham que de verdade, né? Às vezes até o cara entrega uma medicação porque não entendeu. Ele fala, não, mas você foi procurar o médico por quê? Então, talvez pensando nisso, a gente tem até o 280. Vai falar o seguinte: fornecer substância medicinal em desacordo com receita médica. Detenção de 1 a 3 anos. E vejam, como o legislador for sábio, a modalidade culposa, né? De repente você entrega uma medicação diversa da outra porque não entendeu a letra. É defensável? Pessoal. Veja. A gente foi capaz, o legislador foi capaz até de prever aí uma modalidade culposa. Então, o que eu já digo para vocês, né? Então, hoje o que a gente vê é que os médicos já têm tomado bastante cuidado com isso, tá? Inclusive, prontuário médico também precisa estar legível. Eu, por exemplo, quando eu montei essa palestra, eu fiz algumas anotações. Hoje, nem com óculos eu estou sabendo o que eu escrevi aqui, né? Eu não estou sabendo, tem coisa que eu vou por dedução. Deve ser isso, né? Mas por quê? Lembrei aqui quando eu escrevi o que era, mas primeiro, depois passa dos 40, vocês não, né? Vocês vão chegar lá, começa a usar óculos, né? E aí a memória, tem um problema com a memória também, você esquece do óculos. Aí tem que ir por dedução. Ou faz uma letra grande para perceber o erro, né? A Michelle falou que vai me interditar já, né?
poderia que, né, poderia aproveitar da minha aspa cegueira, né, ainda bem, né, justa. Então o que a gente verifica é que vocês também, quando isso é direito de vocês quando procurarem um médico, tá? Se de repente perceber que a letra que não é possível verificar, porque quando você sai de lá, ele fala, olha, você vai tomar isso aqui, você vai tomar 10 vezes ao dia, tem que dar 2 pulinhos para cá, tem que ser de manhã. Quando você sai de lá, eu pelo menos eu não lembro de mais nada, né? Eu quando vou no médico, eu vou com a Michele, porque ela vai lembrar de tudo. Eu não lembro nem o que estava doendo. Eu não lembro nem por que eu fui no médico, né? Então, precisa... E aí, quando o médico te der alguma coisa assim, você não vai lembrar, pede para a letra ser, né, compreensível. Já é para ser, não precisa nem pedir. Porque se chegar na farmácia, de repente, te mostrarem algo, né, que você... que não é aquilo que você deveria tomar, enfim, você já tem esse cuidado. Para fechar aí, pessoal, a gente viu uma coisa que também dá muito problema... vou dividir com vocês, não guarde segredo, 10 minutos. Nós também temos a lei de os crimes contra a relação de consumo, tá? É a lei 8.137 de 90. Isso acontece bastante. Quando eu falei para vocês que se eventualmente forem advogar para estabelecimentos de saúde, para farmácias, orientem isso também, porque precisa ter pessoal capacitado para verificar o que se a medicação não está vencida. Tá? Olha, né, a reprimenda. Então veja, o artigo 7º vai falar exatamente o seguinte: vender, ter em depósito para vender ou expor à venda, ou de qualquer forma entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo, detenção de 2 a 5 anos ou multa, né? Tem uma hipótese aí de redução. Mas notem, pessoal, é só tirar o medicamento. Às vezes o estabelecimento tem uma multa severa, dependendo da quantidade, dependendo do que se verificar, ele pode ser fechado, ele pode ter a licença cassada por falta de gestão. Mais ainda, vai incorrer num tipo penal. Então o estabelecimento precisa investir em pessoal adequado. E aí não adianta falar, olha, mas quem tinha que fazer essa verificação não era eu. Eu tenho um funcionário para isso, né? Quando ocorre normalmente uma fiscalização, o que eles perguntam? Eles já chegam, olha, às vezes antes de identificar o problema, quem que é o gerente? Por que ele quer saber isso? Se você for gerente, você sabe, né? Chegou a fiscalização, acompanhado da polícia, se perguntou quem é o gerente, no mínimo, vai até a delegacia. No mínimo. É você que vai até a delegacia. Então, se você foi o gerente, então você já vai pensando qual foi o problema, porque é você que será conduzido. É aquele que tem o poder de fazer a gestão. Não adianta você falar, mas foi o fulano, né, que deveria fazer isso. É aquele quem deveria fiscalizar. Muitas vezes o que a gente viu, e aí para a felicidade dos proprietários, por exemplo, que às vezes ocorre um inquérito policial, levam o gerente, ouvem declarações, chamam posteriormente na delegacia os donos e acabam fazendo o quê? Indiciando o dono do estabelecimento. Mas aí se pode falar em defesa, e deve falar em defesa. Veja, muito embora eu seja o dono do estabelecimento, eu tinha lá um funcionário responsável por esta atividade. Né? Então, para quê? Para dizer que, assim, veja, não tive dolo nessa conduta, eu tinha uma pessoa específica para fazer isso. Por isso que tem que ter um gerente, tem que ser bem capacitado para isso. Então, normalmente é o que a gente utiliza para fazer a defesa. Pessoal, então, como a doutora Michele, já antes de fazer o convite, já alertou que eu jamais, nem por nada eu poderia passar do tempo. Eu fiz apenas um recorte de alguns tipos penais que falavam especificamente da questão de medicamentos. Quem me conhece um pouquinho fala que eu falo bastante, falaria até mais, né?